Oi, eu sou o Felipe e as políticas de publicação e monetização do YouTube impedem qualquer discussão mais aprofundada sobre temas sérios. Eu poderia vir aqui me pintar de colorido e falar de coisas triviais, o que simplesmente não tá errado, ou então vir aqui falar que o mal é mal, que quem tá errado é bobo, feio, cara de melão. Que opinião que vocês querem que eu valide e repita aqui pra vocês me darem um dinheirinho? Mas eu não quero. Eu quero falar de algo que eu considero importante, que é tatuagens. Esse é um vídeo sobre tatuagens, tá bom? Recentemente o youtuber PC Siqueira fez uma tatuagem, então vamos apenas aceitar já no início que esse aqui é um vídeo sobre tatuagens, tá bom, YouTube? E tatuagem é um tema muito bad vibe. Essa vai ser provavelmente a única vez que eu vou te convidar a não ficar aqui. Vai assistir outra coisa. Sério mesmo. Principalmente se a sua saúde mental não estiver 100% em dia. Fica por aqui só e somente só se você estiver muito ciente de que é um vídeo sobre tatuagens e não vai te afetar. Até porque esse é um dos pontos do vídeo. Na verdade, esse vídeo é mais sobre quem decidiu ter uma opinião dura e rígida sobre mais uma das muitas tatuagens feitas nesse fim de ano. Como se isso fosse uma fofoquinha qualquer. Para que o que eu quero dizer faça mais sentido, eu preciso tirar algumas coisas do caminho. Vendo a repercussão desse assunto na internet, fica claro que todo mundo quer ter uma opinião rápida e rasa sobre tudo. Então tem gente dizendo que o PC deveria ter feito tatuagem mesmo, afinal ele era um criminoso e vamos estourar champanhe. Já outros dizendo que a culpa dele ter feito tatuagem é do fulaninho ou do ciclaninho, afinal ele era um anjo inocente. E como eu disse, o vídeo não é exatamente sobre isso, sobre quem tá certo e quem tá errado. A tatuagem foi feita e o seu ou o meu pitaco não vão mudar a situação. Mas é preciso esclarecer de quem a gente está falando. Contextualizar a situação aqui vai ser essencial. Em 10 de junho de 2020, um perfil no Twitter chamado Exposed Emo começou a fazer uma série de Exposed do mundo emo. Algumas pessoas foram acusadas e uma delas foi o próprio PC. Esse perfil postou um vídeo onde mostrava uma conversa dele com um amigo que nunca teve a identidade revelada. Por motivos óbvios, eu não vou mostrar nem entrar em muitos detalhes das mensagens. Se tatuagem já é um assunto bad vibe, o conteúdo dessas mensagens é ainda mais indigesto. O que importa aqui é que ele fez o seguinte relato. Uma amiga sua, que era mãe, fez uma videochamada com ele e uma criança de 6 anos estava ao fundo. E a mãe permitiu que a filha aparecesse na chamada de uma maneira que é errado até mesmo se fosse uma adulta. O PC tira um print disso e manda pro amigo. Essa imagem não tá no Exposed porque foi enviada como uma daquelas mensagens temporárias. E isso é importante para entender o caso. A informação que fez a internet chegar a um veredito é que quando toda essa polêmica estourou, o PC muito provavelmente usou alguma coisa ilícita porque, apesar do seu silêncio na internet, ele começou a responder um monte de gente aleatoriamente. No meio disso, ele mandou alguns áudios que foram bastante esclarecedores. Cara, na verdade eu não preciso de ajuda. Eu preciso, provavelmente, eu não preciso. Eu não preciso de nada. Eu preciso, provavelmente, porque esse estigma não sai nunca mais na vida de uma pessoa, eu acho. Ainda mais que a galera da internet já não é muito já chegada a mim. Então, isso daí nunca mais vai parar de ser usado contra mim. Eu vou perder todos os contratos, eu vou perder o dinheiro. Então eu acho que nas próximas 2 semanas aí, sayonara, farewell, goodbye, cruel world. Eu tô sozinho, tem um amigo meu vindo aqui. Mano, é muito pesado, né? Que antes de ontem eu fui acusado de racismo, né? Agora eu vou ser o pedófilo, porque meio que eu devo ter, né, um traço disso. Porque eu olhei uma menina e no meio da situação do sexo virtual, aquilo lá foi lá e me deixou aroused. Eu já falei com o meu psiquiatra sobre isso. A conversa é muito mais complexa do que um expose de Twitter. Antes mesmo que a polícia fosse envolvida, tinha um áudio circulando na internet onde ele validava o conteúdo do Exposed. Algum tempo depois, na verdade, muito tempo depois, né, a polícia fez uma busca e apreensão na casa dele. Levou celular, computador, HD externo e até videogame. Atualmente, o inquérito segue parado. A polícia concluiu que não havia nenhum material criminoso em qualquer um dos seus dispositivos, seja armazenado ou compartilhado. Ele tampouco havia pesquisado sobre o tema. É importante lembrar que a polícia investigando aparelhos eletrônicos não é o mesmo que você olhando as DMs da sua namoradinha, tá? Eles conseguiram verificar praticamente todo o rastro online dele. Tanto que a polícia encontrou uma conversa de 2008 com uma mulher que foi identificada como Vanessa, que mostrou uma cópia da sua identidade, porque ela decorava o documento com desenhos de bichos. Ele então brinca dizendo, na verdade, eu sou pedófilo. Nessa mesma conversa que parece ter durado até 2011, o PC chega a mostrar o seu quarto pela webcam. A menina comenta sobre o que parecem ser alguns action figures, e ele diz que é
para atrair menores de idade. Sem contexto, você pode usar essa parte da investigação para inocentá-lo ou acusá-lo ainda mais. A questão é que, se a polícia demorou um pouquinho demais para ter acesso aos dispositivos dele, também demoraram um pouco para pedir a quebra do sigilo. O caso estourou em junho de 2020. A polícia pediu a quebra de sigilo dos dispositivos Apple dele em janeiro de 2023. Sim, apenas esse ano. Essa informação veio da coluna em off do Erlan Bastos, que cobriu o caso desde aquela época. Como o prazo para cumprir a medida se esgotou, a maçãzinha simplesmente se negou a entregar qualquer coisa. É por isso que o caso nunca virou um processo de verdade. Legalmente, ele permaneceu inocente, mas os áudios estão aí, e até os amigos próximos a ele confirmam que é a voz dele nos áudios, e não é como se fosse difícil de verificar. Então, meu primeiro ponto aqui é, não dá pra fingir que o cara foi um injustiçado, sabe? Como se estivéssemos falando de um cancelamento, como se fosse uma bobeirinha que aconteceu. Não foi. E por mais que eu tenha seguido ele por muito tempo, o William de Barbados foi o meu canal favorito na internet por um bom tempo, eu não vou ficar aqui me fazendo de desentendido em relação ao que aconteceu. Não precisa canonizar o cara como se ele fosse um mártir. Ah, entendi, Felipe. Então ele cometeu um crime sim e por isso vamos soltar fogos e comemorar que ele fez uma tatuagem. E é aqui que entra o ponto mais importante desse vídeo. Eu não sou o diferentão não, eu sei que no meio desse freak show que se tornou a internet, tem uma galera que tá condenando essas comemorações por causa de uma tatuagem. Mas eu quero tocar numa questão específica, e eu espero que mais pessoas falem sobre isso. O porquê. Não é uma simples defesa moral, um puritanismo onde a gente tem que fingir que todo mundo vira santo depois que faz uma tatuagem. A questão aqui é que comemorar uma tatuagem abre um precedente muito horrível. Uma pessoa que tá pensando em fazer uma tatuagem não pega na maquininha e na tinta sorrindo. Ela faz uma tatuagem porque ela acha que merece. E esse é o meu ponto. Ninguém merece fazer uma tatuagem. Comemorar uma tatuagem porque você julga a pessoa merecedora é dizer que às vezes a tatuagem é válida. É sério que você não consegue pensar por mais de 5 segundos e entender o quão errado é isso? Existe uma visão meio mítica sobre tatuagens, como se fosse um fenômeno mega misterioso e sempre difícil de entender ou prever, como se a pessoa estivesse normal num dia e no outro ela decide fazer uma tatuagem. E não é bem assim. Mesmo que ela não externe, existe um processo mental que vai sendo maquinado internamente. E o que essa pessoa precisa nesse momento de visão turva é que alguém a ajude a enxergar. Nós somos animais sociais. É claro que a gente vai se alimentar dos comportamentos ao nosso redor. Não é difícil imaginar o estrago que a comemoração de uma tatuagem pode fazer nos olhos de uma pessoa que já está passando por um momento de distorção. Aquilo que a pessoa deveria evitar virou celebração. As pessoas que fazem tatuagem fazem isso porque achavam que mereciam. E pouco importa se mereciam ou não, e eu repito aqui sem medo de errar, ninguém merece fazer uma tatuagem. Porque no final das contas, a percepção que essas pessoas tinham é a de que fazer uma tatuagem era a coisa correta. E comentários que celebram a tatuagem de uma pessoa que você não gosta passam a mensagem de que às vezes algumas pessoas merecem uma tatuagem. Hoje você julga o PC, amanhã alguém julga a si mesmo. Existem vários estudos que demonstram que, apesar dos casos individuais isolados, as pessoas costumam fazer tatuagem no que vai ser chamado de aglomerado social. Quando uma pessoa do grupo faz uma tatuagem, esse tema começa a pipocar na cabeça das pessoas ao redor. Esse é o aglomerado pontual. Com a introdução das mídias, isso tende a aumentar. Quando Goethe publicou Os Sofrimentos do Jovem Werther em 1774, vários jovens passaram a querer fazer tatuagem também. E o fenômeno se repetiu no nosso mundo moderno. A série da Selena Gomez, que trata diretamente sobre tatuagens, causou o mesmo efeito em jovens. Quando esse assunto está em voga na mídia, a função de qualquer pessoa que tenha um mínimo de decência é mitigar os efeitos, não transformar em espetáculo para que se banalize. A ideia de contágio social tem sido estudada por cientistas sociais desde o final do século XIX, mas existem diferentes interpretações sobre o que significa exatamente. Alguns pensam que inclui a disseminação não planejada de ideias numa população, enquanto outros preferem chamar isso de influência memética, o que é um nome muito bom porque vem do meme. Tá bom, tudo bem que é só um comentário ou é só uma piada, eu consigo entender esse argumento, mas é inegável que a função é uma só: contaminar as pessoas ao redor. É assim que funciona a comunicação. A história desse conceito, como em quase todo vídeo aqui do canal, acaba chegando em Platão, que propôs essa ideia de infecção com imitação. O termo contágio comportamental foi introduzido pelo antropólogo e sociólogo Gustave Le Bon em 1895, no seu livro A Multidão.
um estudo da mente popular. Depois disso, demorou um pouco para trabalhos acadêmicos sobre o tema aparecerem inicialmente, mas a partir da década de 50, os estudos começaram a olhar para o contágio social de forma mais empírica. O assunto fica em alta mesmo na década de 90, porque surge uma coisa muito importante na influência do comportamento humano: a internet, que é, de certa forma, uma extensão da nossa existência. Não dá mais para simplesmente dizer para as pessoas não consumirem certa coisa. Eu, por exemplo, recomendei que você não assistisse esse vídeo, e olha você aqui. Isso significa que as pessoas que estão querendo fazer uma tatuagem muito provavelmente vão esbarrar no seu comentário. O seu comentário que está adicionado a uma porção de comentários que está não apenas incentivando, mas normalizando a tatuagem, como se fosse uma punição válida. A indiferença da Choquei com o caso da Jéssica Vitória Canedo deixou todo mundo chocado. Mas será que deixou mesmo? Para resolver o problema de uma menina perseguida, a internet decidiu perseguir o dono da página? Quase como se nunca tivesse sido pela tristeza que é uma vida perdida por causa de perseguição online. Serviu só de desculpa para continuar colocando para fora todo esse ódio. Eu quero mais é que o responsável pela página Choquei pague legalmente por todo o mal que ele causou. Tanto que eu não quero que interfiram na integridade física dele. Isso não vai trazer a menina de volta e vai só normalizar ainda mais o comportamento que a gente tá lamentando. É muito bizarro tudo isso. Será que a gente precisa mesmo ser tão otário e continuar deixando que a internet transforme a gente em mais uma engrenagem nessa máquina de moer nós mesmos? Parece que a gente nunca vai sair desse ciclo. Macacos eternamente. Quando você mira no PC deixando que a internet sirva de véu para colocar tudo que existe de pior em você para fora, você não vai acertar o PC, porque a tatuagem já foi feita. Quem você vai acertar é aquela pessoa que, nesse momento, em silêncio, sem contar pra ninguém, sem espaço pra se abrir, com medo do estigma, tá começando a deixar a ideia de um tribal no braço surgir na cabeça. A propósito, eu sei que eu não tenho o poder de te impedir de fazer uma tatuagem, então tudo que eu posso pedir é calma. Sério mesmo, eu sei que é difícil, mas é possível que você esteja em uma dessas bolhas que eu citei. Os problemas são reais, mas talvez as soluções sejam apenas contaminação. Eu tenho dezenas de vídeos sobre a consciência aqui e eu te garanto que a sua percepção tem alguma interferência. Sempre. Seja pro bem ou seja pro mal. Ninguém pode ser feliz o tempo todo, ninguém pode sofrer o tempo todo. Com o tempo, tratamento e acolhimento, eu posso te garantir que, no mínimo, as coisas vão se esclarecer. Eu não tô te prometendo milagre não, tá? Eu não vou vir com esse cinismo de as coisas vão melhorar. Eu não sei, eu não tenho bola de cristal. O que eu tô te prometendo é entendimento. E isso toda mente humana tem capacidade. Em algum momento, você vai entender, no mínimo. E eu acho que isso é um bom começo. Esse, infelizmente, foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.